Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. E hoje eu recebi uma pergunta muito bacana, muito interessante, do meu grande amigo Esdras, do canal Macetes da Construção. E aguardem até o final do vídeo que eu vou trazer para vocês a resposta para essa dúvida que muita gente tem. Roda aí a dúvida do inscrito do Esdras. Aqui, como você está vendo, o nosso pilar, ele tem esses ganchos ou o estribo suplementar, né? Então, a pergunta do nosso inscrito foi: Esdras, por que você colocou nos pilares da casa e não colocou nos pilares da piscina o gancho? Então, veja aqui como é que está esse pilar e eu vou lá no pilar da piscina para mostrar, e aí a gente pergunta para o nosso amigo Luiz Guilherme. Então, aqui é onde veio a dúvida do nosso amigo inscrito. Você vê aqui, o pilar é praticamente igual àquele de lá. Mas por que precisa do gancho ou estribo suplementar nesse caso? Então aí, Luiz Guilherme, responde aí a pergunta do nosso inscrito, por favor. E antes de trazer a resposta para essa dúvida, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link do canal do Esdras e você clique e se inscreva lá, Macetes da Construção. Agora vamos à resposta para essa dúvida. Porque os dois pilares, embora sejam muito parecidos, né? Um tem ali 40 centímetros, outro tem 42 centímetros de largura, porque que um tem o estribo complementar, ou seja, o gancho, e o outro não tem o gancho. Então, bora lá entender essa diferença. Para ficar mais claro, eu vou mostrar aqui para vocês o pilar da casa, ou seja, o primeiro pilar mostrado no vídeo. É um pilar de 14 centímetros por 40 e o estribo ele tem 35 por 9. E vocês vão perceber que as barras longitudinais nesse caso são 6 barras longitudinais. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras de 10 milímetros. E nós temos aqui ao centro o gancho. Por que nós temos que colocar o gancho neste caso? Sempre que uma barra longitudinal de aço ela sofre compressão, corre o risco dessa barra sofrer uma flambagem. E como é que a gente vai proteger essa barra contra a flambagem? É justamente um dos papéis dos estribos dos pilares. Sempre que a gente coloca ali o estribo no nosso pilar, a gente protege todas essas barras que estão nas quinas dos estribos. Ou seja, aquelas 4 barras que estão aqui nas quinas, que são essas 4 barras, e essas outras 4 barras, elas estão sim protegidas contra a flambagem. Porém, à medida que a gente vai se afastando aqui dessa quina e indo em direção ao centro do pilar, a gente já tem aqui as barras sendo desprotegidas. Mas qual é esse limite aqui de proteção onde a gente precisa ou não precisa colocar o estribo complementar? No pilar da piscina nós temos aqui 14 por 42, ou seja, é um pilar maior e nós temos 8 barras de 10 milímetros. E por que nós não temos aqui o estribo complementar neste caso aqui deste pilar? Todas essas barras, como eu já falei para vocês, que estão nas quinas dos estribos, elas estão protegidas. E existe uma certa distância que a gente considera uma distância de proteção que também garante que outras barras próximas aqui dessas quinas também recebam essa proteção. E para entender um pouco melhor, vamos dar uma olhadinha aqui no item 18.2.4 da norma 6118 de 2014. Então, o que esse item da norma diz? Primeiro, ele diz aqui justamente o que eu falei para vocês: sempre que houver possibilidade de flambagem das barras da armadura, deve-se tomar medidas para que esta seja evitada. E que medida é essa? É justamente o nosso gancho. Então, vamos agora ao segundo detalhe. Os estribos poligonais garantem a proteção contra a flambagem das barras longitudinais em seus cantos. É aquilo que eu expliquei para vocês. As barras que já estão nos cantos dos estribos estão protegidas. E agora que entra o detalhe. Na verdade, 2 detalhes. Vamos ver aqui. As barras situadas a no máximo 20 vezes a bitola do estribo, ou seja, 20 vezes essa bitola também estão protegidas. Se, vejam só que tem um se nesse trecho de comprimento de 20 vezes a bitola do estribo, não houver mais de 2 barras, não contando a de canto. Ou seja, do canto do estribo nós podemos colocar até 2 barras, desde que elas estejam a no máximo 20 vezes a bitola do estribo.
Como nós estamos utilizando aqui a bitola de 5 milímetros, nós temos aqui 10 centímetros de proteção para essas barras. Ou seja, no caso do pilar, como essa segunda barra está a 9 centímetros, está na zona de proteção. Já no pilar da casa, que está aqui ao centro aqui desse estribo, ultrapassa os 10 centímetros e não está protegida. Para ficar mais claro, eu vou resumir aqui para vocês 3 situações que podem ocorrer. A primeira situação são essas barras longitudinais ao centro, que estão a uma distância menor do que 20 vezes essa bitola do estribo, que é o caso aqui do pilar da piscina, que está a 9 centímetros. Então, nesse caso aqui, essas duas barras estão a uma distância menor e não necessitam de estribos complementares, estribos suplementares. O segundo caso que a gente vai ter aqui é quando essas barras centrais elas ultrapassam 20 vezes aqui a bitola do estribo, que é o caso do pilar aqui da casa. Como esse pilar da casa está acima de 20 vezes, nós temos que colocar o gancho. E uma terceira situação seria mesmo quando essa barra está menos de 20 vezes aqui essa bitola do estribo, porém nós temos mais que 2 barras. Então nós temos aqui 1 barra, 2 barras. Se tiver 3 barras, nesse caso a gente já também precisa colocar esse estribo complementar. Espero que vocês tenham entendido a diferença dessas 3 situações quando a gente não precisa do estribo suplementar porque está a menos de 20 vezes, quando a gente precisa do estribo suplementar porque está acima de 20 vezes a bitola do estribo, e quando também, mesmo estando abaixo de 20 vezes, a gente precisa desse estribo suplementar porque nós temos 2 ou mais barras a partir da terceira barra. Se você ainda não se inscreveu no canal Vida Engenharia e se você gostou dessa dica, clique aí no botão de se inscrever agora mesmo e deixe um comentário nesse vídeo. E se você também não se inscreveu no canal Macetes da Construção, dê uma passadinha no link que eu deixei aqui na descrição e visite aí o canal do meu amigo Esdras. Se ficou qualquer dúvida, coloque também aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!